Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Hoje falaremos de um tema fundamental para a nossa prova de exame de ordem, sendo este sobre registro, nome empresarial e estabelecimento empresarial. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou pós-graduando em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Sem mais delongas, vamos ao que realmente nos interessam. Meus amigos, o primeiro tema a ser tratado vai ser o registro, em que as suas regras estão previstas na Lei 8.934 de 1994. E assim como podemos dizer que o registro ele incumbe a dois órgãos de suma importância que você, que está estudando para a segunda fase, tem que saber, sendo este, o primeiro é o DREI, o Departamento de Registro Empresarial e Integração. O DREI nada mais é do que um órgão da administração federal que tem por escopo, que tem por objetivo regulamentar e fiscalizar a junta comercial. Então o DREI ele tem como função regulamentar e fiscalizar a junta comercial, que também é chamado de Registro Público das Empresas Mercantis. Assim, podemos dizer então que a junta comercial, que é o Registro Público das Empresas Mercantis, é o segundo órgão, só que um órgão mais diferente. Por quê? Porque este órgão ele tem subordinação técnica ao DREI e subordinação administrativa à Secretaria do Estado. Lembrando que a junta comercial é de atribuição estadual. E assim é um órgão da administração da organização estadual que realiza os registros. Perfeito, meus amigos? Belezinha, belezinha? Então agora vamos falar o que é o registro e qual a importância dele para o mundo empresarial. Meus amigos, quando estou falando disso, estou querendo dizer o seguinte, que o registro daquele ato constitutivo, daquele contrato da empresa, onde estão as obrigações dos sócios, em tese, deve ser registrado, pois é o registro que regulariza a atividade empresarial. Mas Arias, aí que vem a dúvida. Será que o registro ele é de natureza constitutiva ou ele é de natureza declaratória? Antes do registro não existe a empresa ou antes do registro existe a empresa? Meus amigos, para que fique bem claro para vocês, o registro ele não é de natureza constitutiva, mas sim ele é de natureza declaratória. Declaratória, pois podemos dizer o seguinte, que a empresa ela já existe em um plano fático. No entanto, ela não está regularizada e é o registro que vai orientar nesta regularização. Afinal de contas, podemos afirmar então que o registro ele é obrigatório antes do início da atividade empresarial. E aonde eu encontro isso? Você vai encontrar no artigo 967 do nosso Código Civil. Beleza? Perfeito? Então tá bom. Também quero que fique bem claro para você, desde já, que o registro para o empresário rural é diferente. O registro para o empresário rural, ele é facultativo, então ele não é obrigatório, ele é facultativo, mas de natureza constitutiva. Diferente para todas as outras hipóteses de empresário, que o registro ele é obrigatório, de natureza declaratória, com efeito regularizatório. Legal? Perfeito? Estamos aí? Então tá bom. Ainda neste viés do registro, eu vou trazer aqui para vocês onde se deve regularizar, onde se deve efetuar esse registro. Porque muita vem a dúvida, nossa Arias, mas aonde vou realizar esse registro?
Será que é aqui? Será que é no Rio de Janeiro? Será que é em São Paulo? Será que é em Minas? Onde que funciona? Meus amigos, lembra que eu falei no início dessa aula que o registro, ou a atividade de registro, ela aí se submete a dois órgãos, sendo este o DREI e a Junta Comercial. Lembrando que a Junta Comercial, ela é de atribuição estadual, correto? Lembram disso? Lembram também que a Junta Comercial tem subordinação técnica ao DREI e subordinação administrativa à Secretaria do Estado. Legal. A partir do momento que eu falei isso, eu também quero dizer que, uma vez em que o registro ele é obrigatório, aonde ele é obrigatório? Aqui vai a resposta para vocês. O registro é obrigatório na respectiva sede da empresa. Atenção, na respectiva sede da empresa. Assim, como é de atribuição estadual, se a sede for em São Paulo, qual estado será o registro? O registro será no estado de São Paulo. Aries, mas e se eu abrir uma filial em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo? Aonde que é o registro? O registro é perante a JUSESP, a Junta Comercial do estado de São Paulo. Perfeito? Por quê? Porque ainda continua dentro do estado de São Paulo. Ah, mas e se a filial for em um estado diferente? E se a filial for em um estado diferente do estado da sede daquela empresa? Aonde será o registro? Aonde será a averbação? Aqui vai a resposta para vocês. Se o registro for diferente do local da filial, o registro da sede for diferente do local da filial daquela empresa, o que vai acontecer? Vamos supor que a filial é em Recife e o registro, o que acontece? O registro será em Recife e a averbação na Junta de São Paulo. Perceberam? Então, o registro será ali em Recife e a averbação na Junta de São Paulo. Perfeito, pessoal? Belezinha, belezinha? Então, vocês entenderam. Se é na mesma sede, perfeito. Então, se é no mesmo estado da mesma sede, se é em São Paulo, é São Paulo. Agora, se a filial é em local diferente do estado em que foi registrada a sede, deverá ter um novo registro no estado dessa filial e a averbação na sede desta filial. Perfeito, meus amigos? Então, vamos falar um pouco mais, mas de um tema agora diferente e de suma importância para a nossa prova, sendo este tema o nome empresarial. É isso mesmo, nome empresarial. Ainda quando estamos no primeiro ano da nossa faculdade, nós aprendemos lá que o nome é o sinal o qual identifica a pessoa no seio social. O nome é um símbolo distintivo que identifica aquela pessoa, dentre tantas, no seio da sociedade. E assim, não é muito diferente com a empresa, com o nome empresarial. Por quê? Porque o nome empresarial ele será designado na constância do registro da empresa. Então, se foi realizado o registro da empresa, automaticamente será designado o nome desta empresa. E aí, seja ela individual ou coletiva, seja esse nome na modalidade firma ou denominação. Mas, Aries, como assim? O que é firma, o que é denominação? Explico agora mesmo para vocês, meus amigos. A modalidade firma é aquela que carrega em seu bojo, é aquela que carrega em seu seio o patronímico, o sobrenome e o nome da pessoa ou das pessoas que integram aquela relação empresarial. Perfeito? E isso pode ser junto ou não com o ramo em que atua. Então eu posso montar aqui Aries Mariotto Eireli. Perfeito, pessoal? Aqui vocês perceberam que é o meu nome, o meu sobrenome nesta empresa. Então, Aries Mariotto Transportes de Pessoas Eireli. Aqui configurou a modalidade firma.
que é aquela que vai o patronímico das pessoas. No entanto, nós temos uma outra modalidade também, sendo esta modalidade a denominação. É isso mesmo. A denominação não é nada mais, nada menos do que aquela que consiste no elemento fantasia. É aquela que, além de ter um nome fictício, eu tenho que designar o que? O objeto social exercido. Por exemplo, eu vou montar um carrinho de pipoca, vamos supor o do meu pai mesmo, e vai ser assim, Ozzy Pipoca. Percebam, há um elemento fantasia e eu designo o objeto social exercido. Belezinha? Tudo certo, pessoal? Então tá bom. Mas, uma vez em que eu falei isso, uma vez que eu deixei claro o que é firma, o que é denominação, em apertadas palavras, em razão do escasso tempo que temos, eu vou falar agora para vocês quais são os tipos empresariais que adotam a modalidade firma, quais são os tipos empresariais que adotam a modalidade denominação, os tipos empresariais que podem adotar tanto a modalidade firma quanto a modalidade denominação, assim como aqueles que não adotam nem firma nem denominação. Então vamos lá? Quais são os tipos empresariais que podem adotar a modalidade firma? São esses que adotam apenas a modalidade firma: empresário, pessoa física, sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Então, o que adota a modalidade firma apenas é empresário, pessoa física, sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Perfeito? Legal. Qualquer dúvida também, só mandar uma mensagem no meu Instagram, @ariesmarioto, e lá qualquer coisa estarei sempre à disposição, tá bom? Vamos agora àquelas que adotam apenas a modalidade denominação. E é uma só, que são as sociedades por ações, as sociedades anônimas. Agora o próximo é aquele que adota tanto modalidade firma quanto modalidade denominação, sendo esses três: a EIRELI, a Sociedade Limitada e a Sociedade em Comandita por Ações. Então, a EIRELI, a Sociedade Limitada e a Sociedade em Comandita por Ações pode adotar tanto a modalidade firma quanto a modalidade denominação. E existem aquelas que não adotam nem modalidade firma, nem modalidade denominação. Não adota o nome empresarial. E são duas que vou falar agora para vocês. Sendo esta a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Beleza? Tudo certo, meus amigos? Então tá bom. Agora falaremos um pouquinho mais sobre nome empresarial, já que vocês entenderam em relação ao que significa esse nome empresarial, a importância dele e perceberam a distinção entre firma e denominação e já sabem quais os tipos empresariais que adotam a modalidade firma ou denominação, ou até mesmo aquelas que não adotam nem modalidade firma, nem modalidade denominação. Beleza. Também já foi falado que a junta comercial ela é de atribuição estadual. Logo, se é de atribuição estadual e você registra o nome empresarial naquela junta comercial, a proteção se estende ao quê? Apenas aquele estado o qual você registrou o nome empresarial. Mas, Arias, e se eu quiser que tenha proteção no Rio de Janeiro e São Paulo? Registre o nome empresarial no Rio de Janeiro e São Paulo. Perfeito? No entanto, vamos supor que aconteceu o seguinte. Montei lá, Aries Marioto Pipoca Limitada. E uma outra pessoa registra no mesmo estado que eu registrei
Aries Mariotto Pipoca Limitada. Percebam que há um conflito. Eu já havia registrado e essa pessoa também registrou. Aí, qual a solução jurídica a se dar neste caso? Pois bem, o artigo 1167, junto com o 318 do Código de Processo Civil, traz a ação anulatória de nome empresarial. Aqui estamos vendo mais uma peça que poderá cair na sua prova, que é a ação anulatória de nome empresarial. Ou seja, caso alguém registre uma empresa com o mesmo nome empresarial de outra em um mesmo estado, ainda que tenha o mesmo nome empresarial, mas não acrescente uma designação que o diferencie, caberá, portanto, a ação anulatória de nome empresarial. Com base em qual artigo? Qual artigo? 1167 do nosso Código Civil e 318 e seguintes do Código de Processo Civil. Perfeito, meus amigos. E mais um detalhe: o nome empresarial não se extingue com a dissolução da sociedade, mas se extingue com a liquidação da sociedade. Perfeito? Beleza? Então tá bom. Agora que foi falado isso, iremos esmiuçar o nosso último tema de hoje, sendo este estabelecimento empresarial. É isso mesmo, estabelecimento empresarial, por muitos chamado de fundo de comércio, que é o quê? Trata-se daquela universalidade de bens, de fato, conforme prevê o artigo 1143 do nosso Código Civil. Pois bem, é disso que falaremos agora. O estabelecimento empresarial não é nada mais, nada menos, como eu disse, numa universalidade de bens, de fato. Ou seja, é aquela reunião de bens corpóreos e incorpóreos reunidos para a consecução, para a execução do objeto social da empresa. Vou montar uma pastelaria, então não basta apenas falar, vou fazer pastel. Não, é o todo o conjunto, é a marca da minha pastelaria, são os maquinários, é o ponto comercial, são todos os elementos, sejam aqueles apalpáveis ou não, que pertencem ao estabelecimento. E assim, vale ressaltar a diferença entre estabelecimento empresarial e ponto comercial. Ponto comercial é apenas um elemento corpóreo, é apenas um local físico onde se instala o estabelecimento empresarial. Mas o conceito de estabelecimento empresarial é mais amplo. São todo o conjunto reunido de bens ali, seja corpóreos e incorpóreos. Por exemplo, a marca da minha pastelaria, se atrai muitos clientes, automaticamente é um elemento incorpóreo essencial para a execução do objeto social, que é, em suma, a venda de pastel. Perceberam? Então, nesse viés é que nós iremos galgar agora este nosso fim de aula sobre estabelecimento empresarial. Assim, já falamos que o estabelecimento, portanto, é todo conjunto. Mas aí vem uma grande questão. O que acaba valorizando o estabelecimento? Porque o estabelecimento, o seu valor não está assim. Tem um maquinário de 50 mil, uma geladeira de 20 mil, tem mais uma estufa de R$1.000. Deu 71 mil reais. Não, não é só pelos elementos aqui presentes, mas sim, me desculpem, mas sim é em relação a todo aquele aviamento. O que é aviamento? Aviamento é aquele valor avultado em razão da clientela, que é aqueles que você conquista com fidelidade, e a freguesia, aqueles que por conveniência compram no seu comércio. Imaginem só uma pastelaria lá no terminal rodoviário do Tietê. Imagina quantas pessoas, milhares de pessoas que passam por dia.
Ali é difícil ter uma clientela, um pessoal fidelizado que só vai na sua pastelaria. Mas sim tem uma freguesia muito grande, que por conveniência das pessoas estarem ali, vão até o local. Percebam, em razão disso, quanto que não vira de dinheiro um estabelecimento comercial deste porte. Automaticamente, o seu valor não está só nos maquinários, mas em todos esses elementos, corpóreos e incorpóreos, reunidos para a execução daquela atividade empresarial. Legal! Falado isso, vem-se uma pergunta que já caiu na prova da OAB. Podemos considerar esse aviamento, podemos considerar a clientela e a freguesia como um elemento do estabelecimento empresarial? Não, não como um elemento, mas sim como um atributo do estabelecimento empresarial. Beleza. Mas vamos supor então que eu tenho lá uma pastelaria no terminal do Tietê, muito movimento, muito dinheiro entrando, mas por uma filosofia de vida, ou por uma situação que eu queira aproveitar mais a minha família, ou até por uma dificuldade financeira em razão de uma operação que eu preciso fazer, eu decido vender aquele estabelecimento empresarial, que é o que nós vemos muito hoje no dia a dia, ainda mais com essa crise sanitária que nos assola, que é o quê? A pessoa vai lá e coloca, passa-se o ponto. Aí eu falo para vocês, está correto? Passa-se o ponto? Não, não está. O correto é, trespassa-se este estabelecimento empresarial. É lógico, né? Se alguém vê isso, a maior parte vai falar, meu Deus, o que essa pessoa está querendo, né? Então coloque-se, passa-se o ponto. Mas o correto seria, trespassa-se o estabelecimento empresarial. E assim, é isso que eu quero chegar a vocês. Então, estou precisando vender esse estabelecimento. Vou celebrar o contrato de trespasse de estabelecimento empresarial. Beleza. O contrato de trespasse do estabelecimento, então, consiste na venda do estabelecimento empresarial. Em suma, é isso. Aí, para que essa venda ela seja válida perante terceiros, o que eu preciso fazer? Eu preciso celebrar o contrato do trespasse de estabelecimento empresarial e averbar as margens da inscrição na junta comercial e sua respectiva publicação no Diário Oficial. Assim, esse trespasse do estabelecimento empresarial será necessário e produzirá efeitos perante terceiros. Mas, e caso eu queira fazer este trespasse, mas eu não possua crédito para saldar todas as dívidas? Como eu devo proceder? Meus amigos, neste caso, primeiro eu tenho que ter a concordância de todos os credores. Essa concordância poderá ser expressa ou tácita. Passou 30 dias, ninguém se manifestou, ou se manifestaram concordando, perfeito. Se eu realizar o trespasse, ele não estará maculado de nada, nem numa possível falência depois, a ineficácia deste ato. Mas, caso algum credor fale, não, eu não quero que faça o trespasse, o que você deve fazer é o seguinte, aí será necessário pagar a dívida desse credor que se opôs. Pagou, o resto ficou, entre aspas, de boa, aí beleza, aí é só prosseguir no trespasse de estabelecimento empresarial. E assim, mesmo o vendedor trespassando o seu estabelecimento, ele continuará responsável pelas dívidas desta empresa, deste estabelecimento empresarial, melhor dizendo. E quando estou falando isso, significa o seguinte, estou trazendo para vocês o que a lei diz, que ficará responsável por qual prazo? Por 1 ano após a publicação do contrato em relação às dívidas vencidas e 1 ano após o vencimento das dívidas vincendas. Perfeito, meus amigos? Belezinha, belezinha? Então tá bom.
Sendo assim, agora eu deixo uma tarefa para vocês. Pesquisem o artigo 133 do Código Tributário Nacional, para que assim vocês vejam também a responsabilidade perante o fisco. Beleza? E para finalizar, uma vez em que traspassei o estabelecimento, então falei, vou vender esse estabelecimento aqui, pois embora eu tenha aqui uma clientela muito grande, tenha uma fidelidade muito grande dos clientes, quero viajar um pouco pela Europa. Eu vendo meu estabelecimento. Vendi meu estabelecimento, fiquei lá 2, 3 meses na Europa, aí eu falo, agora eu vou voltar, vou montar um do lado da pessoa em que eu vendi o estabelecimento e vou tirar todos os fregueses dela. Será que isso é permitido? Será que isso é possível perante a nossa lei? Vamos ver? O artigo 1147 fala que não havendo autorização expressa ou alienante, o alienante que eu digo, aquele em que vendeu o estabelecimento empresarial, não pode fazer concorrência ao adquirente. E se o contrato for omisso, nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, na omissão do contrato de trespasse de estabelecimento empresarial, no tocante à cláusula de não reestabelecimento, são 5 anos contados. Perfeito, pessoal? Belezinha, belezinha? Legal, então. Por aqui eu finalizo a nossa aula de hoje e vamos para a próxima aula, que é sobre sociedades. Muito obrigado e até logo! Tchau, tchau!